Olá, pessoal. Quando eu falo que é preciso levar conhecimento aos pais antes de se levar a criança a tratamentos, eu estou falando de vários aspectos que devem ser abordados aqui. Um desses é o excesso de regras. Uma necessidade essencial do ser humano é a necessidade de pertencimento. Eu preciso pertencer, sentir que eu pertenço àquele grupo, àquela família, para que eu tenha um quadro de referências e me posicione melhor na vida. Esse é um dos fatores mais importantes. Além do reconhecimento, outros assuntos que vou aprofundar em outras ocasiões. Mas vamos falar aqui do pertencimento. Porém, existem famílias que aprenderam tantas regras. A criança tem que comer isso de tantas horas, não pode comer aquilo, tem que dormir não sei quanto, não pode ver tela, não pode isso, não pode aquilo, tem que assim, tem que aquilo. Tem tantos tenques que eu criei um conceito de uma doença nova chamado tenqueite, inflamação dos tenques. Tudo tem que. Então vejo hoje como as mulheres estão sobrecarregadas de responsabilidades na relação com seus filhos. Busca de uma educação perfeccionista, sem trauma, sem problema algum, na verdade, criando muito mais problemas. Então é importante que os pais percebam que precisa ter menos regras. Algumas regras são inegociáveis, são fundamentais, mas existe um monte de regras absolutamente desnecessárias, muitas vezes herdadas dos seus pais do passado, que não se aplicam mais. E infelizmente, corrigindo aqui esse infelizmente, pessoal, mas de fato há uma tendência maior do ser humano, a neurociência mostra isso, em repetir padrões. Mesmo que um padrão já não sirva mais para a nossa realidade, nós tendemos a repetir padrões antigos. Então existem regras que nós aprendemos com as nossas famílias, que se aplicavam naquela circunstância dos nossos pais, dos nossos avós, assim por diante, que não se aplicam mais ao dia de hoje. Mas, de alguma forma, também existe um monte de regras que são dadas hoje, com a intenção até de proteger a criança, de educar melhor, de alimentar melhor, que se transforma em obrigações, se transforma em algo que distancia a criança dos seus pais. Porque fatalmente muitas regras não são possíveis de ser cumpridas. E vão gerar sentimento de culpa, vergonha, distanciamento e mentira. Então é importante que cada pai examine que tipo de regras elas trazem nas relações. Que tipo de tem que. Então, a criança precisa ter um desenvolvimento, precisa começar a falar numa certa idade, caminhar numa certa idade, fazer certas coisas num dado momento. E às vezes os pais estão tão preocupados em que isso seja rígido, cobram expectativas da criança fazer exatamente no tempo esperado certas atividades, e um atraso ou algo diferente pode significar um drama. E a criança percebe a expressão dos pais, a preocupação dos pais, a linguagem não verbal. Então, se os pais se assustam porque a criança tem uma pequena defasagem em alguma coisa, a criança percebe aquilo e introjeta conceitos sobre si mesmo, se sentindo menos capaz, se sentindo pior, passando a ter vergonhas. Então a gente cria doenças que não precisariam surgir. Então eu sugiro a você, como pai e como mãe, que observe um pouco sobre as regras que você tem na cabeça, sobre as regras que você tenta colocar na educação da sua criança, para ver se essas regras são aplicáveis, se são rígidas. E claro, isso não significa não ter regras. Existem regras que são
fundamentais. Pense sobre isso. Se você identifica uma pessoa, uma mãe, um pai que tem excesso de regras, mostre para eles sobre isso, para que eles reflitam e usem as regras que têm que ser usadas, porque o excesso de regras gera perda de credibilidade. E se os filhos desacreditam nos seus pais, poderão acreditar em qualquer um. Cuidado com isso.